Aleluia. Aleluia. Meu Deus, nós colocamos a nossa casa, a nossa família diante de Ti, como a gente faz toda quarta-feira. Nós separamos esse dia para Te adorar, separamos esse dia para Te pedir que o Senhor visite o nosso lar, visite até aquele coração mais incrédulo, aquele coração, meu Deus, que diz que nunca pisará numa igreja. Meu Deus, vai visitando agora e quebrantando, porque quando o Senhor visita a casa de uma pessoa, quando o Senhor visita o coração dessa pessoa, ela é quebrantada. Quebranta os corações dessa família, quebranta os corações dessa família, faz essa pessoa trocar o pecado pela santidade, faz essa pessoa trocar o choro pela alegria, faz essa pessoa trocar a violência pela paz, faz, meu Deus, essa pessoa trocar a agitação, oh meu Deus, pela tranquilidade. O Senhor é o nosso Deus que tem derramado sobre nós cada fruto do Espírito: mansidão, paz, alegria, benignidade, bondade, fé, amor. Meu Deus, visita essa família agora, vai visitando esse lar, e a nossa casa servirá ao Senhor, Pai. A nossa casa, o Josué foi muito usado por Ti. Ele chama o pessoal, a atenção das pessoas, dizendo: se vocês quiserem servir os deuses dessas nações, podem servir, porque eu não vou fazer isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, eu também declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos louvar o Teu nome, Te engrandecer e Te exaltar. Venha nos ensinar a levar o Senhor para dentro da nossa casa, e assim a salvação vai ser plena, vai ser completa. Libertação, cura, salvação, meu Deus, em nome de Jesus. Que a Tua salvação visite o nosso lar no dia de hoje, e quem crê diga: obrigado, Jesus. Diga: eu e a minha casa, todos salvos em Tuas mãos. E pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Nós estamos fazendo um propósito: Jesus na minha casa, né? E a gente tem visto aqui que Jesus tem entrado em algumas casas, e nas casas que Ele entrou, em todas elas houve um milagre, né? A gente viu que Ele entrou em Caná da Galileia, naquela casa onde havia o noivado, e Ele fez uma transformação de água em vinho, salvando aquele casamento. Na casa de Pedro, Ele curou a sogra dele. Na casa de Cafarnaum, Ele restaurou. Na de Levi, levou ao arrependimento. Levi virou Mateus. Na casa de Simão, teve uma unção e perdão. A mulher unge e recebe o perdão dos seus pecados, e ele disse: para sempre, em todo lugar, vai ser falado do que essa mulher falou, fez, né? Na casa do Jairo, ele deu vida à filha do Jairo. Onde Jesus entra, tem vida, né? Não tem morte, tem vida. E na casa da Marta e Maria, escolha. A Maria não escolheu a boa parte, mas a Maria escolheu, e Jesus falou: não vou tirar dela o que ela escolheu. Ela escolheu o melhor. A Marta queria que Jesus tirasse isso da Maria. Ele não vai tirar de você isso. Se você encontrar uma pessoa desviada do evangelho, mal, essa pessoa não foi escolha de Jesus, isso não, foi a escolha dela. Amém, Jesus? Se você vê hoje um crente com um casamento separado, não tem nada a ver com Jesus, não, foi escolha dela. A gente tem uma mania, irmãos, tem que perder essa mania, hein? A gente faz errado. Quando vem o resultado do nosso erro, a gente quer culpar Deus. Quer falar que Deus tem a ver com isso, que a culpa é dele, mas a gente estava errado. Recebemos a palavra, recebemos a direção, não nos consertamos, só corremos para Deus quando o cinto aperta, quando a coisa fica feia. Aí não, irmãos. Amém, Jesus? É muito fácil, né? Falar uma coisa dessa. Nós temos as nossas escolhas. E as nossas escolhas, falei isso na semana passada, ou vão nos aproximar, ou vão nos afastar de Deus. São as nossas escolhas. Ele está lá.
querendo nos abençoar, mas são as nossas escolhas que vão nos afastar ou nos aproximar dele. Amém? Hoje nós vamos ver quando ele vai até a casa do Zaqueu. Eu queria ver com você hoje 7 atitudes, 7. Nós vamos tentar ver isso bem rápido. 7 atitudes para que Deus possa salvar a sua família. Você quer ver isso? Sim ou não? Você que tem gente que ainda não é salvo dentro de casa, você vai ver aqui nesse texto 7 atitudes que eu preciso tomar, você também, para Jesus realmente entrar na nossa casa com salvação. Não só com milagres, mas com salvação, que também não deixa de ser um milagre, né? Porque quando Jesus entra e muda a vida de uma pessoa e ela aceita a Cristo como Salvador, isso também é um milagre. Bom, vamos lá então, Lucas 19, no versículo 1 em diante. Lucas 19, são 7 atitudes. Vou tentar ser o mais rápido possível. Lucas 19, acharam já? No versículo 1 diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Então, tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passar direto, tá? Ele ia passando em Jericó, ele ia passar direto. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e ele era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aqui a gente já vê a primeira coisa, irmão, primeira atitude que eu preciso ter para que a salvação de Cristo entre dentro da minha casa e alcance a minha família. Eu coloquei aqui, ó, se Jesus chegou até você, ele ia passando por Jericó, vai chegar até o Zaqueu, você precisa esquecer os seus títulos. Amém, Jesus? Só Jesus pode salvar. Por mais que você fique aí se esforçando e querendo colocar os seus títulos diante dos seus familiares, aí você fala assim, não, mas eu sou crente, eu sei o que eu estou falando. Não, mas eu sou obreiro, eu sei o que eu estou falando. Não, mas eu estou na igreja, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Esquece seus títulos, se humilhe diante de Deus. Amém, Jesus? É com humildade, irmãos, e não só, a gente fala se humilha diante de Deus, só que a pessoa diz que está se humilhando diante de Deus, mas diante dos seus familiares, ela não se humilha, ela não é humilde, ela quer colocar os títulos dela ali diante, não, mas eu que sei, eu que frequento a igreja, eu que sou crente, eu que sou dizimista, eu que sou isso, eu que sou aquilo outro. Não, você não é nada, eu também não sou nada, ninguém é nada. Amém, Jesus? É sempre Ele, coloque Ele sempre à frente, coloque sempre Ele, sempre Ele, sempre Ele, sempre Ele, senão você vai até se magoar, vai até se ferir, você vai achar que é a sua oração. Por que a minha oração não está dando resultado? Meu filho não muda. Tira os seus títulos. Amém, Jesus? Deixa Jesus falar o coração deles. Leva Jesus, apresenta Jesus. Provérbios 15, 33 fala isso. Eu não vou ler não, na Bíblia, só vou colocar na tela. Não sei quem é que está lá dentro, mas coloca aí Provérbios 15, 33 para mim na tela. O temor do Senhor, ele é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai o quê? Então, diante da honra vai a humildade, diante da honra. Então, se eu sou humilde, eu sou honrado. Então, não chegue diante do seu parente, aqueles que não gostam da igreja, não gostam de Jesus, que nunca vai se converter, que vive falando isso para você, não chegue diante dessa pessoa colocando seus títulos diante dele. Ele era rico, ele era um publicano, chefe, mas não chegue colocando isso aqui. Amém, Jesus? Não, eu tenho dobrado o joelho e orado por você, porque a minha oração, Deus tem escutado a minha oração. Você está colocando seus títulos diante do seu parente, aí ele não se converte, você fica frustrado. Eu não entendo, pastor, estou orando e fazendo campanha, não é de hoje, e ele não se converte, você está chateado, até com Deus já você está chateado, mas é porque você tem colocado seus títulos diante dele. Não, Senhor, sem o Senhor não tem salvação. Então é Jesus, Jesus, Jesus o tempo todo. Amém, Jesus? Não chegue diante do seu parente falando eu, não. Jesus, 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 Jesus. Tira os seus títulos, primeira coisa, tá? Vamos lá então continuar em Lucas, no capítulo 4, né? E diz assim,
Então Jesus ia passando por Jericó, aquele homem morava ali, ele era publicano, era rico também, e Jesus vai passar por lá, e ele era de pequena estatura. Versículo 4 diz assim: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava, a Bíblia fala, e correndo adiante, subiu numa figueira brava, para o ver. Por que ele fez isso? Porque ele ia passar por ali. Diga amém, Jesus. Então esse homem, ele percebe que Jesus vai passar por determinado lugar. É lógico, se eu estou vindo de lá para cá, então, fulano vai passar na frente da igreja. Aquela pessoa vai passar aqui à frente, está vindo de lá para cá. Bom, então vou me colocar perto aqui na frente da igreja, vou esperar passar, vou dar um bom dia, e vou falar um Jesus te ama, pelo menos. Tem gente que quer evangelizar, mas não quer falar com a pessoa, e ainda briga com os outros que falam. Ele é muito chato. É chato? Mas tem que falar, ué. Está chamando o seu parceiro que ajuda você no evangelismo de chato? Só porque ele para conversar com a pessoa? Deixa a pessoa falar. Às vezes aquela pessoa está precisando de uma pessoa chata, que para e fala. Não está precisando só de um papelzinho sendo entregue. Ela está precisando de uma pessoa chata, que pare a pessoa, que fale, e a pessoa está com a cabeça cheia, de repente até querendo tirar a própria vida. Quantas pessoas já evangelizei assim, quando eu era líder de evangelismo? Quantas pessoas eu parei, fui conversando com sabedoria, fui conversando, e ficava um tempo conversando, mas sempre apresentando Jesus. Nunca é você. Amém, pessoal? Nunca é você. Tem que tirar seus títulos. Sempre é Jesus Cristo. E você vai apresentando: ele fez isso comigo, ele fez isso comigo, ele fez assim comigo, fez assim comigo, fez assim comigo. Não é eu tenho orado, eu tenho me consagrado, eu tenho falado isso, Não, tira o título. Isso aí, a gente já viu isso. Agora, a segunda coisa que eu quero que você entenda: você tem que buscar estratégia para se aproximar de Cristo, amém? E também para aproximar sua família dele. Ele diz: buscar-me-eis e vinde a mim todos os que estão cansados. Então ele quer que a sua família, como você um dia fez, ele quer que a sua família chegue até ele, e você pode ser essa ponte entre ele e Jesus Cristo, entre sua família e Jesus Cristo. Você até pode ser essa ponte. Esquece seus títulos, sempre é Jesus que tem que ser colocado, mas você tem que procurar estratégia, pedir a Deus estratégia, esperar o tempo certo, a hora certa, o que falar, como falar. Não é, tá tudo bem, aí você não fala nada, só vai rir, se divertir, tá tudo bem, vai lá, ficar com ele, glória a Deus, e brinque. Não, tem que aproveitar as oportunidades, estratégias, para quando abrir uma brecha, você falar de Jesus, você apresentar Jesus para aquela pessoa. Fica atento, peça a Deus isso. Aquele homem é de baixa estatura, tem uma multidão entrando em Jericó. Ele devia ficar pulando, tentando ver, mas eu não vou conseguir ver. Mas eu sou rico, mas eu quero ver. Ele percebe qual é a direção que ele está indo. Naquela direção, opa, deixa eu ver o que eu faço. Bom, não tem prédio, não tem casa, não tem como subir no telhado, mas tem uma figueira brava. É ruim de subir? Mas eu vou subir ali mesmo. E ele corre na frente. Eu entendo que ele corre, porque Jesus está passando. A Bíblia fala que Jesus está passando, Jesus não está parando, ele está passando. Então ele vai correndo por fora, sai da multidão, sai correndo por fora, chega na figueira brava e sobe, e Jesus está observando. Irmãos, Jesus observa tudo que a gente faz. Cada oferta, cada perdão, cada palavra. Domingo agora eu falei sobre o amor. Foi uma mensagem que quem ouviu mudou a vida. A gente não quer fazer isso, mas tem que fazer. É o que Jesus pede para a gente fazer, amar até o inimigo. É difícil, mas ele mandou fazer. Amém, Jesus? E a gente tem que buscar de Deus estratégia para apresentar Jesus para os nossos parentes, para os nossos filhos, para a nossa casa. Tem que esperar, não tem que ficar desesperado e querendo agora apresentar de qualquer maneira, não. Tem que pedir a Deus estratégia, momento certo, hora certa. Tudo tem seu momento, tem sua hora, mas quando é para falar, tem que falar, e até para falar tem que ter estratégia, porque... Amém, Jesus? Ninguém quer ouvir uma pessoa enjoada. Ninguém quer ouvir uma pessoa enjoada. Fala para mim. Aquela pessoa que fica no seu ouvido falando a mesma coisa o tempo todo.
Você não foge dessa pessoa, sim ou não? Foge. Foge. Por mais amoroso que você seja, amorosa que você seja, por mais calma, mais amorosa, você fica assim, já vem aquele vizinho, meu Deus, já vem aquele papo dele, é sempre a mesma conversa. Você já até entra dentro de casa correndo para não falar com a pessoa. Irmãos, a gente precisa buscar estratégia. São pessoas que precisam de Cristo. Amém, irmãos? E a gente tem que buscar essa estratégia. Ele foi estrategista ali. Correu, subiu. Quando Jesus passou, olhou para cima. Jesus viu o esforço dele e ele aproveitou daquela estratégia. Amém? Vamos continuar. Então já vimos duas coisas, tá? Não se baseie na sua própria... nos seus títulos, esquece seus títulos e também quando for apresentar Jesus, né, esquece seus títulos e busque estratégias para apresentar Jesus para os seus familiares, tá bom? Versículo 4, então diz: e correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Amém, Jesus? A terceira coisa, irmãos, que a gente precisa prestar bastante atenção. Eu preciso acreditar que Jesus quer entrar na minha casa. Amém? Eu acho que tem pessoas que não estão crendo que Jesus quer realmente fazer na vida de alguns parentes, familiares, o que fez na vida delas. Por que eu acho isso? Porque eu vejo muita gente, mãe, pai, irmão, marido, esposa, diante do sofrimento e diante da negativa do familiar de querer conversar, de querer falar, de querer conhecer Jesus, essa pessoa começa até a querer parar de orar. Ela começa a falar: poxa, para mim foi tão fácil, por que para ele é tão difícil? A gente começa a desacreditar que Jesus quer entrar na vida deles. Ele quer entrar na sua casa, ele entrou na sua vida. Por que ele não quer entrar e salvar todo mundo? Ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é que a Bíblia fala? Se creres no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. O Atos 16:31, o famoso versículo lá da nossa família: se eu crer em Jesus, é salvo eu e minha casa. Então ele quer, e eu preciso crer nisso. Amém, Jesus? Eu preciso acreditar que é vontade dele salvar. Você precisa, mulher de Deus, acreditar que é vontade de Jesus salvar seu marido. É vontade dele. Então você não tem que deixar essa dúvida entrar no seu coração nunca. Ah, mas é complicado. Ah, mas é difícil. Tira essa conversa dos seus lábios. É porque ele é duro. Ele é duro. Um monte de gente que tem um coração duro hoje é até pregador do evangelho, irmão. Um monte de gente que tinha um coração duro para o evangelho, hoje é pregador do evangelho. Pare de não acreditar, é difícil, é complicado. Não é nada difícil. Quando tem que continuar crendo, Jesus quer entrar na minha casa, Jesus quer entrar na minha família, Jesus quer entrar na vida da minha filha, do meu filho, do meu marido, da minha esposa, e tem que continuar crendo nisso. Não pode deixar de acreditar. Amém? Eu vou voltar aí já, rapidinho. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Eu já vou voltar aqui em Lucas. Versículo 25. Você tem que crer nisso aqui, irmãos. Não pode ficar com essa mentalidade aí de é complicado, ele não quer saber, ela não quer saber, eu chamo, mas não vem. Ah, pastor, é chato demais. Esquece, irmão. Esquece, mano. Tem que começar a acreditar. Não, se não for hoje, vai ser amanhã. Jesus quer salvar minha família. Não tem essa história, não. Amém, pessoal? Glória a Deus. É assim que eu tenho que acreditar. E tem que acreditar, colocar no coração. Ele fala assim no 25: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus,
Vivendo sempre. Sempre. Vivendo? Sempre. Para quê? Então, o nosso Senhor vive sempre. Sempre. Para o quê? Para interceder por eles. Ah, mas o meu filho é complicado, que já está no tráfico. A minha filha é complicada, que já está enlouquecendo, já está na prostituição, já está na estrada. Ah, meu marido é complicado, que ele é muito duro e muito grosso, ele não acredita, ele fala de oferta, de dízimo, fala muito contra essas coisas. Para de não acreditar, para de desacreditar. Você diz que crê, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas depois na hora que abre a boca, meu Deus do céu, não parece que está acreditando mais, que Jesus pode mudar aquele quadro. Ah, mas é um quadro depressivo, é uma coisa de doido, é uma coisa louca lá em casa. Mas Jesus entra e Ele hoje sempre, Ele vive sempre para interceder por eles. Você tem que tirar seus títulos. Parar de achar que é a sua oração, que é você, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo outro. Não é possível que Ele não veja o meu exemplo. Vê. Mas quem vai converter é Jesus Cristo, não é você. Não são os seus títulos. Amém, pessoal? Não são os seus títulos. Então faz o que tem que ser feito e creia que Deus está entrando. Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na vida deles, Ele quer salvá-los, e Ele está lá sempre intercedendo. Meu pai, olha o marido da fulana, ela está sofrendo. Meu pai, olha a esposa do fulano, poxa vida. Ele faz campanha, ele está sempre intercedendo. Amém, pessoal? Olha, Jesus é chato, irmão. Chato no bom sentido, tá? Com todo temor e respeito, eu estou falando isso. Ele deve ficar na orelha do pai toda hora. Ô pai, olha lá. Ô pai, olha ali. Ô pai, olha ali. Ô pai, olha... sempre intercedendo. Sempre intercedendo. Ô pai, olha lá de novo. Ô pai, olha o que ela fez. Ô pai, olha lá. Fulano está orando, pai. Fulano está orando, pai. Fulana está orando, pai. Olha lá, não desistiu. Vamos entrar na casa dela. Olha, ele não desistiu. Ele está crendo. Vamos lá. Pai, ô pai, ô pai, pai. Toda hora, irmão. o pai deve olhar para ele. Meu filho, meu Deus do céu. Onde eu amarrei meu bode? Brincadeira, né, irmão? Com todo respeito. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Eu estou querendo que você entenda que Jesus, Ele não desiste. Não desiste, então. Continue orando. Não deixe entrar esse sentimento negativo de que é complicado. No meu caso é complicado. Não deixe entrar. Creia em Deus. Amém, Jesus? E se prepare. Se prepare. Esse dia eu estava comentando com algumas pessoas da minha família, de um jogador de futebol que o irmão mandou para mim, que ele foi batizado nas águas, aceitou Jesus. Um homem famoso, um rapaz famoso. Joga lá fora, do Brasil, mas joga lá fora. E eu coloquei, quando eu peguei aquela foto dele batizando nas águas, logo eu pensei, né? Aí eu mandei lá para minha família, o grupo que a gente tem, né? Da família toda. E eu coloquei assim, olha, eu não creio que Jesus precise que você sofra para recebê-lo como Salvador e ter sua salvação em Cristo. Mas, em alguns casos, é necessário. Porque esse jogador está sofrendo uma perseguição aí. Uma situação que ele entrou, e a culpa foi dele mesmo, parece ter sido, não sei, mas ele está sofrendo bastante, esse jogador aí, lá, que está lá fora, por causa disso. E agora aceitou Jesus, foi batizado nas águas. E eu falei, mas... em alguns casos, se a pessoa não sofre severamente, ela não vem para Jesus. Então, tem alguns casos que vai ter que passar por sofrimento. Está dando para entender, sim ou não? Aí eu coloquei no final assim, ó, que assim seja. Tem alguns familiares que não querem entender que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que existe um céu para ganhar e um inferno para evitar. A pessoa não quer ouvir, não adianta você ficar falando, irmão. Não é o seu título. Não adianta você ficar, porque eu não quero que você vá para o inferno, eu quero que você chegue. Para de azucrinar o ouvido dos outros. Começa a crer, dê exemplo, logicamente, seja cristão dentro de casa, aproveita as oportunidades, são atitudes que nós já vimos. Aproveita a oportunidade, tenha estratégia para apresentar Jesus para aquela pessoa, mas não pode deixar de acreditar que Jesus, Ele quer toda a sua casa salva, que é promessa dele. Amém, Jesus? Ele está sempre intercedendo ao Pai. Uma hora vai acontecer. Agora, talvez venha debaixo de sofrimento.
Pastor, eu não queria isso. Nem eu quero, nem você quer, nem ninguém quer, mas quem é que quer uma coisa dessa? Amém, Jesus? Mas talvez venha. Por exemplo, esse caso que eu falei, que eu aproveitei para estratégia, né? Eu aproveitei esse caso. A gente tem um grupo da família e tem um grupo que é só de gente que acha que entende de futebol, né? Aquele grupo só dos primos e algumas primas que acham que entende de futebol, de ficar discutindo futebol ali, brincando com o outro, implicando com o outro lá. Foi lá que eu coloquei. Porque tinha a ver com futebol, né? A estratégia. Então eu coloquei lá a reportagem, eu sei que todo mundo vai entrar para ver, porque é futebol. Coloquei lá embaixo e falei: eu não creio que Jesus precise que alguém sofra alguma coisa para recebê-lo como Salvador. Mas em alguns casos, infelizmente, pessoas só se voltarão para Cristo se passarem por coisas severas, muito sérias. Então que assim seja, porque é melhor uma pessoa salva enfrentar muita luta e ser salva, do que não ter luta nenhuma, ser uma pessoa muito, entre aspas, abençoada, e depois no final perder a salvação. A gente sabe disso. Jesus falou isso. De que adianta homem ganhar o mundo todo se ele perde a sua alma. Amém, pessoal? Está dando para entender, sim ou não? Vamos voltar lá então em Lucas 19. E eu acho isso, irmão. Então, assim, alguns casos aí tem que se preparar. Tem que preparar no coração. São casos, não pode deixar de acreditar. Deus vai salvar minha família, porque não tem jeito, é promessa dele, vai salvar. Isso não pode sair, ele está sempre intercedendo junto com você lá, sempre intercedendo ao Pai pela sua casa, pela sua vida, sempre. Você viu aqui, sempre, a palavra é essa, sempre intercedendo. Porém, em alguns casos, a pessoa vai enfrentar uma batalha violenta, e aí a gente tem que se preparar, porque não é fácil, né? Ver uma pessoa que a gente ama passar por certas coisas, não é nada fácil. Mas se essa pessoa for receber salvação desse jeito, então que seja. Fazer o quê? Está dando para entender? Não estou dizendo, entenda bem, não estou dizendo que você tem que se acomodar aceitando o sofrimento dos seus familiares, não é isso. Mas tem casos que vai passar por isso. Tem gente que é muito teimosinha, né? E vai passar por isso. E você precisa se preparar. Está dando para entender isso? Amém, pessoal? Entenda isso, por favor. Não estou desejando mal para o seu familiar, não. Está amarrado. Eu quero que todo mundo fosse que todo mundo fosse uma ovelhinha de Jesus. Até mandei para vocês ontem, né? Mandei lá as ovelhinhas, para você lembrar que você é ovelhinha de Jesus mesmo. Mas tem gente que quer ser bode, irmão. Não, é difícil, você quer trazer para ser ovelha, só quer ser bode, não quer ser ovelha. Então, vai à força? Até vai. Que assim seja. Deu para entender? Ou você prefere que essa pessoa seja uma bênção e no final perca a salvação dela e vai descer naquele abismo com lago, com fogo, enxofre, que é a segunda morte o tempo todo? Eu prefiro que não. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Com o que a gente deseja. Bom, voltando então aqui em Lucas 19. Eu estou em João. Agora que eu vi aqui. Estou em João 19. Espera aí. Lucas 19. Nós paramos em qual versículo? 6. E apressando-se descer... Não, no 5, né? Não, ia começar o 5, não é? Já cheguei no 6? Calma aí, gente. Calma. Vamos repetir o 5 então. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Esse é o versículo 5, tá? Versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Diga graças a Deus. Então, eu preciso crer, certo? Que Jesus, ele quer entrar na minha casa. Tem que acreditar. Não pode nunca deixar de acreditar que é vontade dele entrar na sua casa e salvar seus familiares. Os nossos familiares, alguns deles realmente são teimosinhos, cabeça dura, não querem entender que Jesus é o único caminho, é verdade, é a vida, ninguém vai a Deus a não ser por ele, não tem salvação fora dele. Mas uma hora eles vão reconhecer. Você não pode deixar de acreditar. Amém?
Você que crê já, você não pode deixar de acreditar jamais. Então ele vai entrar. Fique em paz, fica calmo, não entre em desespero não. Continue crendo. Versículo seguinte agora, versículo 7. E, vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Quarta atitude, quarta coisa, muito importante, muito importante. Não dê ouvidos a pessoas que não conhecem Jesus. Qual é a quarta coisa? Pode ser marido ou esposa, tá? Pode ser alguém que deita ao seu lado por 30 anos. E agora? Não estou criando desavença. Não quero que você tenha contenda com o seu marido e com a sua esposa. Não. Mas o que essa pessoa sabe da palavra para poder orientar você? Nós estamos falando aqui de salvação de família, tá? Nós estamos falando de assuntos corriqueiros, de assuntos do dia a dia, de conta para pagar, de dinheiro para ganhar, do filho para ir para o colégio, para a faculdade fazer, não é isso. Nós estamos falando de salvação da família, tá bom? Então o filho está lá fumando, bebendo, chegando de madrugada. A mãe convertida está seguindo as orientações bíblicas para tentar salvar o filho, mas o pai não é convertido. Aí o pai começa a falar com a mãe: você é culpada, porque você passa a mão na cabeça, porque você... Daqui a pouco você está com raiva e vai lá e faz uma grosseria, e toda a semente que você plantou do evangelho no coração do filho se desfaz, porque você deu ouvido a pessoas que não têm o evangelho. Amigos, vizinhos, parentes, pessoas do trabalho. Amém, Jesus? Não dê ouvido a pessoas que não têm Jesus, irmãos. As pessoas viram Jesus entrar na casa do Zaqueu e começaram a... Poxa, ele senta junto com um pecador, por que ele está fazendo isso? E tem gente que não entende do assunto, irmão, e quer ser um expert, quer ser um doutor no assunto, sem entender coisa nenhuma. A pessoa não conhece o evangelho, irmão. Como é que ela sabe, como é que ela tem os meios para salvar seu casamento, se ela não conhece o evangelho? Como é que ela tem os meios para salvar seu filho? Como é que ela vai te apresentar uma coisa dessa? Lógico, tem a ciência do homem, a psicologia e filosofias e tudo, mas isso não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é o evangelho. Então cuidado para não ficar dando ouvidos para pessoas que só sabem criticar. Porque, irmão, se você começar a dar ouvidos a críticas, sua fé vai fazer o quê? Diminuir. Então você está com aquela fé que em algum momento aquela campanha, aquela oração, aquela palavra, aquela atitude vai fazer a diferença na sua família. Mas você começa a dar ouvido a pessoas que não conhecem o evangelho. Aí você fica se nutrindo daquelas palavras de quem não conhece o evangelho. Daqui a pouco você está com o coração cheio de ódio, cheio de ira, cheio de vingança. Daqui a pouco você está começando a pensar como o mundo, querendo agir como o mundo age, e a sua fé vai diminuindo, e você vai ficando com cada vez mais ira, mais ódio, mais raiva. Daqui a pouquinho você nem quer mais orar pelo parente. Daqui a pouquinho você está sendo grosseira novamente, e todas as sementes que você plantou no amor, agora está sendo perdida. Não dê ouvidos a pessoas que não conhecem o evangelho, não se comportam. Elas criticam o seu comportamento porque você é crente. Você tem facilidade para perdoar, porque você é crente, você persevera e não desiste, você insiste, você ora, você ajuda, você estende a mão, e a pessoa só sabe criticar. Não dá não ajuda não, esse fulano não presta não vale nada esse fulano aí, que dá comida para ele o quê? Que falar com ele o quê? Que dá bom dia coisa nenhuma, tem que dar nem bom dia, isso aí não presta, está falando mal de você outro dia, estava lá na esquina falando mal da senhora outro dia, vai dar bom dia para ela? Vai dar bom dia para ela? Ela está falando mal de você, ontem estava falando mal de você lá, eu ouvi ela falando o seu nome lá, não dá bom dia não ouça essa pessoa, não ouça. Jesus não ensinou isso para a gente. Você precisa continuar sendo quem você tem que ser, uma pessoa que crê em Deus e segue as orientações de Deus. Amém, pessoal? É assim.
É assim, até dentro da igreja, irmão. Até tem. Nem todos que estão em Israel são. Aqui ninguém é israelita, aqui só tem brasileiro. Olhando assim, eu acho que ninguém. Eu estou achando aqui, eu acho que só tem brasileiro, talvez uma descendência de espanhol, uma descendência de português, alguma coisa assim. Mas de Israel eu acho que aqui não tem ninguém, senão eu saberia. Mas quando a Bíblia fala que nem todos que estão em Israel são israelitas, a Bíblia está querendo dizer que nem todos que estão na igreja são crentes. Nem todos que se dizem crentes são crentes, se comportam como crentes. Amém, Jesus? Então até dentro da igreja você tem que ter cuidado. A pessoa quer te dar um conselho apresentando o título, porque eu sou cristã há tantos anos. Ela apresenta o título, já falei, com Jesus você tem que esquecer seus títulos. Primeira coisa que a gente viu aqui. Amém, Jesus? E você começa a ouvir, mas quem me aconselhou foi uma pessoa da igreja. Tá, mas foi. Qual foi o conselho? Mandou já dar na cara dela logo. Mas peraí, aí você deu porque você recebeu o conselho de alguém que estava dentro da igreja? Mas que conselho doido é esse aí? Amém? Não dê ouvidos. Não dê ouvidos. E outra coisa, irmão, só para lembrar, sabe? É bom lembrar, né? Quem leva a fofoca para você, de outra pessoa para você, leva a fofoca de você para outra pessoa também, tá? Cuidado, tá bom? Só é bom lembrar de vez em quando, né? Todo mundo sabe, mas é bom lembrar isso aí. Tá certo? Vamos lá, versículo 7 então agora. Essa foi a quarta. Não. Terceira, quarta, certo? Não deu ouvidos. Quarta, tá. Isso, versículo 7. E vendo todos isso, murmuraram dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Para aí. Quinta atitude, a sua mente tem que ser mantida aberta. Amém, pessoal? Mantenha a sua mente aberta para o Evangelho. Mantenha a sua mente aberta para o Evangelho, não é para o mundo. Porque, irmãos, de vez em quando vai bater no seu coração algo que não foi Deus que pediu diretamente, mas está escrito. Entendeu o que eu quero dizer? Você veio para a igreja e você olhou na Bíblia Sagrada. Caramba, então está escrito isso aqui. Eu não sabia que está escrito isso aqui. Na verdade, eu sempre critiquei isso. O dízimo, vamos falar. Aqui está falando de oferta, né? de dinheiro. Então tá, vamos falar de dízimo. Eu sempre critiquei esse negócio de dar o dízimo na igreja. Então, isso nunca caiu no meu coração muito bem. Não, de dar dízimo, dar oferta. Tá, mas aí você aceitou Jesus. Você conheceu o Evangelho. E eu te pergunto, quem conheceu Jesus de verdade e conheceu o Evangelho de Jesus de verdade, vai deixar de ser dizimista e ofertante da obra de Deus? Não passa a ser dizimista e ofertante da obra de Deus com amor e com voluntariedade, não porque é obrigado? Ou vocês são obrigados a serem dizimista e ofertante? Alguém aqui foi obrigado a ser dizimista e ofertante? Não, mas quando a palavra entrou, vocês não prontamente, voluntariamente, vocês não passaram a ser, a gente não passou a ser, sem ninguém pedir, sem ninguém falar, nem precisa falar? É assim ou não é? Então, o Zaqueu, quando ele recebe Jesus na casa dele, você não vai ver Jesus falando assim: olha, a lei, Zaqueu, de Moisés, diz que se você defraudou alguém, você tem que devolver 4 vezes mais o que você tirou dele de maneira incorreta. Você não vê Jesus jogando a lei em cima do Zaqueu, mas quando o Zaqueu recebe Jesus na casa dele, e Jesus entra e ele se sente salvo, você vai ver que ele foi salvo, Jesus vai falar isso daqui a pouquinho, você vê que o próprio Zaqueu, voluntariamente, ele diz: Senhor, hoje ainda, eu vou pegar metade do que eu tenho. Irmãos, isso é muito forte. Se você não tiver a mente aberta para o Evangelho, você nunca vai fazer uma coisa dessa. Nunca, mas nem que a vaca tussa. Você não vai fazer mesmo. Ele falou: Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens. Metade, irmão, é muita coisa.
Metade, ele era rico, tá? Metade da minha riqueza, e vou dar para os pobres. Vou abençoar os pobres que eu conheço aqui, essas pessoas que talvez até eu mesmo tirei dinheiro deles, de imposto até indevidamente, eu vou devolver, vou ajudar todos eles, tá? Depois, com a outra metade da minha riqueza, eu vou nos meus arquivos, e vou ver nos meus arquivos se eu defraudei alguém. Se eu defraudei, eu vou devolver. Da metade dos meus bens só, eu vou devolver 4 vezes mais a quem eu defraudei. Então, se ele tivesse defraudado alguém para devolver 4 vezes mais, bom, eu não sei a riqueza do Zaqueu, mas com certeza ele ficaria muito menos rico, ou talvez até pobre, se ele tivesse que devolver tudo. Mas alguém pediu isso para ele? Ninguém pediu isso para ele. Irmão, mantenha sua mente aberta para saber perdoar quem não merece seu perdão. Mantenha sua mente aberta para não ser uma pessoa com o coração aí todo aborrecido e cheio de desejo de vingança. Mantenha sua mente aberta para fazer uma coisa que está escrita para você fazer e você está esperando Jesus aparecer na sua frente para mandar você fazer. Tem hora que não dá, irmãos. Eu lembro de uma pessoa, uma vez que eu atendi um senhor, sei lá, meia idade, né? Meia idade, que ele confessa, me pede oração numa conversa, e aí ele confessa que estava vivendo em pecado sexual. E eu falei, mas amigo, você tem que largar isso, porque você não é... Não, eu amo Jesus. Mas como é que você ama Jesus e continua nesse pecado aí? Não, pastor, o senhor tem que entender, é que no nosso caso é complicado. Eu falei, pô, para, irmão, não, que conversa é essa? Nosso caso é complicado. Amém, Jesus? Que história é essa que no nosso caso é complicado? Não tem que descomplicar a coisa, irmão. Tem que descomplicar. Diga amém, Jesus. A nossa mente tem que abrir. Isso aqui não é mais para mim. A palavra diz para eu fazer assim. Não espere Jesus descer ou apontar na sua cara assim e falar assim, o que você está fazendo aí? Jesus não vai descer para fazer isso, que está escrito, irmão. Tem coisa que você não vai sentir de Deus de fazer. Não é assim que a pessoa gosta de falar? Senti de Deus, e vou fazer porque eu senti de Deus. Tem coisa que não tem nada a ver com sentir de Deus, não. Está escrito, abre a sua mente. Mantenha a sua mente aberta. Amém, pessoal? Isso aqui, essa quinta atitude é muito importante. Mantenha sua mente aberta, porque você vai ver na palavra coisas que você deve fazer e não está fazendo, e você não vai sentir de Deus coisa nenhuma não. Por quê? Porque Deus já mandou, está lá escrito, é para pegar e para fazer, é para pegar e para fazer. Amém, pessoal? Eu falei de dízimo, está lá escrito, trazer todos os dízimos, e a pessoa fica querendo arrumar desculpa que é coisa de Velho Testamento. Não é. E quem se converteu de fato, sabe que deve ser dizimista fiel. Só para manter aqui o exemplo que a gente deu. Amém, Jesus? Jesus não vai descer para te convencer disso. Não vai. Quando eu senti de Deus... essa é boa. Essa é boa. Quando eu senti de Deus, eu me batizo. Jesus foi claro, aquele que crê e for batizado será... este que será salvo. Então eu creio em Jesus Cristo, aceitei Jesus, fiz minha confissão, pedi perdão dos meus pecados, mas agora eu quero sentir de Deus para ser batizado? Jesus tem que sentar na minha cama, na beirada, e aí meu filhinho, vai ser batizado hoje? Quer ser batizado domingo que vem? Eu estou liberando você para ser batizado, tá bom? E aí você está esperando? Você está correndo o risco de perder sua salvação, porque não é batizado ainda. É que tem uma coisinha na minha vida, sabe como é que é? Então tira essa coisinha, meu Deus do céu. Está escrito. Está esperando Jesus mandar? Irmãos, você tem que manter sua mente aberta para o Evangelho. Tem que manter sua mente aberta para a palavra de Deus. Tem que manter sua mente aberta também para aquilo que Deus pede de você. Porque tem coisas que Deus pede da gente que eu vou te contar, irmão. É pedreira. E aquilo fica apertando o seu peito, porque, Jesus pediu, eu senti que foi de Deus mesmo. Tem coisas que realmente você sente que Deus está mandando você fazer, e está lá, cada revelação, cada palavra, você vai até numa outro horário, para ver o outro pastor pregar, o outro pastor vem, pá, outra pancada, você fala, não vou mais no culto do pastor Ednilson não, porque toda vez que eu vou, pancada, faz isso, Deus toda hora faz isso, é só ir no culto, vou passar aí no culto agora do pastor
o Piratã, porque de repente eu recebo outra mensagem lá. Eu acho que o pastor Diniz está em perigo. Aí chega aqui, o pastor Piratã vai, pá, pancada igual. Ah, não é possível. Eu vou para outra igreja então agora. Chega na outra igreja, o pastor vai, pancada igual. Falei, pronto, está me perseguindo. Lembra aquele caso do cigarro que eu falei? Poxa, a irmã ficou com esse negócio no coração dela ao ponto de sair da igreja. Quando ela voltou alguns meses depois, ela disse que ficou tão enlouquecida com esse negócio de achar que a gente estava perseguindo, porque toda hora, segundo ela, toda hora que ela vinha na igreja, falava na palavra sobre o problema dela, do vício, que ela começou a ficar me procurando na rua. Quer dizer, ela estava no trabalho dela, um salão de beleza, em outro bairro, nem era o bairro da igreja, em outro bairro, mas quando ela ia fumar, ela ficava olhando para ver se tinha algum obreiro meu lá, vigiando ela, ou se eu estava lá por trás do poste, olhando ela. Ela começou a enlouquecer, irmão. Ela realmente achava que eu coloquei um espião para seguir ela. A mulher começou a achar que eu botei um espião para seguir ela. Você vê como é que chega ao ponto de uma pessoa que não quer se quebrantar, não quer se converter, não quer entender que tem alguma coisa errada na vida dela. Amém, Jesus? Tem alguma coisa errada. Não espere, mantenha sua mente aberta. Amém, pessoal? Porque tem coisa que ele vai pedir que vai ser difícil para você chegar e dizer sim, sim, eu vou fazer. Vai ser difícil, mas ele mandou. E você vai ter que fazer, mantenha a mente aberta. E tem coisas que ele nem vai pedir. É você que tem que ir contra a sua teimosia, porque você já sabe, está escrito, irmão. Isso aí não é para fazer desse jeito, é para fazer de outro jeito. E é você que tem que manter mente aberta para abraçar o Evangelho. Mente aberta para o Evangelho. Não é mente aberta para qualquer falastrão aí não. Não é mente aberta para qualquer coisa não. Para o mundo não, mente aberta para o Evangelho, para você não fazer nada contra. Vamos para o 6º agora? Vamos para o 6º então. Versículo 9. Aqui no versículo 9 diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. A sexta atitude, sexta coisa que você tem que observar: faça a sua família entender que agora que você aceitou Jesus. Quem aceitou Jesus aí? Tá. Se você tem um parente que não é convertido, ainda mais dentro da sua casa, essa pessoa precisa entender que Jesus está em primeiro lugar na sua vida. Amém? Essa pessoa, filho, marido, esposa, precisa entender: Jesus está em primeiro lugar. Por que isso é importante? Porque se alguém dentro da sua casa está impondo você uma prática errada, que está levando você para o abismo, você precisa colocar Jesus em primeiro e falar: isso eu não faço mais. Isso eu não faço mais. Por quê? Porque antes de você vem Jesus. Isso vai dar BO aí, vai dar ruim. Vai ter problema, vai. Mas, irmãos, Jesus está em primeiro plano. Acabou. Tem um monte de família, de casal, que está com casamento indo embora, irmãos. Por quê? Porque a mulher está cedendo, o homem está cedendo, alguém está cedendo, porque não quer aborrecer o filhinho, aí está cedendo, não quer bater de frente, senão meu filhinho vai sair de casa, e não quer bater de frente, e vai cedendo, e vai cedendo, e vai fazendo aquilo que só desagrada a Deus. Está fazendo as mesmas coisas que faziam quando eram pecadores. Você não é mais pecador. Você aceitou Jesus como Salvador. Essa sexta coisa aqui, irmão, é muito importante. Jesus falou assim, quando ele toma aquela atitude, o Zaqueu abriu a mente dele. Abriu a mente dele, falou: vou devolver metade para os pobres, outra metade, se eu defraudei, vou devolver 4 vezes. A mente dele abriu para o Evangelho. Eu só quero salvação agora, quero Jesus na minha casa, é tudo que eu quero. Aí Jesus fala assim: agora chegou a salvação aqui na minha casa. Pronto, acabou. Jesus, então, agora, ele está em primeiro plano para o Zaqueu. A mulher, o vizinho, o empregado, uma pessoa próxima, um administrador dos bens dele, o contador dele, podia chegar e falar assim: Zaqueu, olha, é isso a ser... Não quero saber. Jesus está em primeiro lugar, é para ser desse jeito, vai ser desse jeito. Amém? O advogado vai chegar para você e falar assim: eu consigo, hein?
Consigo dobrar esse valor. É uma mentirinha só, uma coisinha de nada. O advogado nunca diz que está mentindo, né? É só essa aqui, você estão só distorcendo um pouquinho aqui, mas aí faz o seguinte, você fala que você trabalhava 12 horas. Não, mas eu só trabalhava 7. Eu sei, mas não fala não, senão você vai perder, porque você vai ganhar o dobro se você falar que trabalhava 12 horas. Você tem algum amigo que trabalhava? Tem. Então fala com essa pessoa, vê se ela não confirma lá. Se ela confirmar, pronto, é dinheiro ganho. Você vai ganhar um dinheirão desse povo aí. Pronto. Tem gente que faz, irmão. Tem gente que quer processar até a igreja com mentiras. Até a igreja. Entendeu? Quer dizer, porque entrou essa história da pessoa não colocar mais Jesus em primeiro lugar. Então o dinheiro está em primeiro lugar. E aí a pessoa vai mentir para poder tirar dinheiro de alguma empresa, de alguma pessoa, do seu chefe, até da igreja às vezes acontece isso. Gente processando a igreja e com mentiras. Se for com verdade, pronto, a igreja tem mais que pagar mesmo, irmão. Mas com mentiras. Você vê agora esses negócios aí que estão fazendo do missionário? Tem um perturbado aí, sei lá quem é, fazendo as coisas aí do missionário, botando o missionário com olho roxo, com um beijo machucado. Meu, para de acreditar nessas coisas. Aí fica todo mundo ligando, ô pastor, isso é verdade? Pelo amor de Deus, se fosse verdade estaria na Globo, na CNN, na Record, mas eu vi lá a CNN, irmão, sai dali e vai no site oficial da CNN. Você vai ali no site oficial, não está falando nada dessas coisas. E se chegar para você, manda para mim. Eu sei o que fazer com isso. Amém, Jesus? Porque, irmão, diga amém. Jesus tem que estar em primeiro lugar. Tá? Isso aqui é a 6ª atitude que eu separei. Podia ser a 1ª ou a 7ª, tanto faz. Mas Jesus tem que estar em primeiro lugar. Hoje chegou salvação nessa casa. Então a mente dele abriu e ele vai fazer uma coisa que jamais ele faria se Jesus não tivesse entrado. O dinheiro passou a ser secundário agora para o Zaqueu. E agora, José? O que você vai fazer? Amém, pessoal? Então, se alguém estiver persuadindo você e usando até o amor como desculpa, persuadindo você para fazer uma coisa que você sabe que não é para fazer, fica firme e não faça, e pula fora e sai. Lógico que cada um decide suas coisas. Eu não estou mandando você fazer o que eu estou falando. Não é para você fazer assim, não vou fazer porque o pastor mandou. Pelo amor de Deus, eu não quero ninguém na minha porta aqui querendo me dar soco na cara. Não é nada disso. Estou falando que eu coloco Jesus, eu tenho que colocar Jesus em primeiro lugar. Então eu tenho que parar de errar para agradar fulano. Entendeu? Eu tenho que parar de errar para agradar fulana. Porque primeiro, quem é que tem que estar na minha vida? Jesus Cristo. Se você não faz isso e coloca o filho em primeiro, marido, esposa, pai, mãe, tudo em primeiro, fazendo tudo que aquela pessoa quer que faça, mesmo estando muito errado, você não vai ganhar aquela pessoa para Jesus. Porque aquela pessoa vai falar que a sua fé é fraca. Você é mais um religioso, que faz tudo errado e depois vai para a igreja. Ou vai para o templo. É mais uma pessoa. É mais um. Não tem diferença. E a gente foi chamado para fazer a diferença. Vamos para a última atitude? Vamos encerrar? Aleluia. Então a 6ª coisa é fazer sua família entender que agora Jesus é em primeiro plano. Ele está em primeiro plano. Ele é prioridade na sua vida agora, tá? Mas faça isso no amor, não faça discutindo, brigando, gritando. É com carinho, com amor, com palavra dócil. No amor. É no amor que você vai falar, não, isso eu não faço mais, filho. Na sexta-feira, na noite, bebendo cerveja lá, não é para mim mais. Eu estou fora disso aí, agora eu sou de Jesus. O que vai acontecer? Eu estou lá, isso não é mais para mim. Você tem que entender isso. Você entrou para a igreja, fica fanática agora. A gente estava lá na religião, a gente fazia, se divertia. Mas a gente era feliz. Fala com amor. Pensa bem, a gente era feliz? Lembra que a gente vivia discutindo? Lembra como eu era nervosa? Quando eu era nervoso? Não melhorou? Aí melhorou. Então. Amém, Jesus? Diga graças a Deus.
Então eu não vou, porque eu sei que isso não agrada o meu Senhor. Fechando agora, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. Irmão, a sétima coisa, a sétima atitude, não depende de ninguém, tá? Só de você. Você não pode jamais abrir a boca para dizer é complicado, é difícil, no caso dele, ele é mais complicado. Você precisa repetir todo dia, sempre. Tem solução, tem salvação. Alguém falou, mas seu filho já tem solução, tem salvação. Mas ele não é mais fogueteiro, ele agora é gerente do tráfico, da boca. Tem solução, tem salvação para o meu filho. Tem. Não, mas agora ele está na linha de frente. Tem salvação para o meu filho. Tem salvação. Mas a sua filha agora já está, não importa, tem salvação. Mas ela já está, tem salvação. Mas já está na estrada vendendo corpo, tem salvação. Você precisa começar a repetir aquilo que a Bíblia fala, não aquilo que os seus olhos veem. Amém, Jesus? Não aquilo que as pessoas falam ao seu ouvido, não aquilo que você está passando dentro de casa, mas o que a Bíblia fala. Então você coloca Jesus, atitude 6, você coloca Jesus como prioridade na sua vida, você não cede mais a capricho de ninguém, porque Jesus é prioridade na sua vida, Ele é o número 1 para você agora, tá? E quando você abre a boca, você mostra que Ele realmente é, e se Ele prometeu eu e a minha casa, sou eu e a minha casa. Meu filho vai ser salvo, minha filha vai ser salva. Descanse seu coração. E toda vez que a sua mente quiser te trair, e você quiser falar que não dá, que é complicado, assim o diabo vai levar meu filho, assim o diabo vai levar minha filha, assim o diabo vai levar meu... Não vai. Amém? Repita todo dia, não vai, porque eu e a minha casa, está escrito salvação, é salvação. Não vai. Cuidado com o que você tem falado. Cuidado com as suas palavras. Então a sétima coisa, Jesus está ensinando para a gente. Ele está falando, aquele que havia perdido, eu vim salvar. Todo mundo falou, já está perdido. Aí você fala assim, não, mas Jesus veio salvar o perdido. Tem salvação. Não é isso que Jesus está falando? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você já perdeu alguma coisa dentro de casa? Aí você foi varrer, limpar para tentar achar, e vai, sobe guarda-roupa, e vai, tá, e depois ele descobre que o seu óculos está pendurado no seu pescoço. Aí você fala, ai, caramba, tá aqui, eu estou o dia todo varrendo a casa, tentando achar meu óculos, e ele estava aqui o tempo todo, né? Irmãos, vai acontecer. Vai acontecer. Ele veio buscar e salvar quem estava perdido. Então repita sempre, vai salvar, já está salvo, sempre, as suas palavras, elas precisam ser colocadas desse jeito. Diga amém, Jesus. Vamos orar então agora? Amigos, 7, né? Vamos lá, só para recapitular. Primeiro, humildade, tá? Se Jesus chegou até você, então esquece seus títulos, seja humilde. Segundo, busque estratégia para se aproximar dele. Busque. Você vai se aproximar de Jesus. E essa estratégia também serve para você aproximar a sua família dele. Não tente aproximar a sua família dele à força. Tem que ter estratégia. Terceiro, crê que Jesus entra na sua casa. Ele quer entrar na sua casa. Não deixe de acreditar nisso. Ele quer entrar na sua casa, quer entrar na vida da sua família. Quarto, não dê ouvidos àqueles que não conhecem Jesus ou o Evangelho, que não se baseiam pelo Evangelho. Não dê ouvidos a essas pessoas, tá? Cuidado com esse demônio aí. Quinto, mantenha sua mente aberta. Jesus está sempre ali na sua vida e você precisa manter sua mente aberta, porque você vai ter coisas que você tem que fazer, que ele pediu, e tem coisas que ele nem pediu, mas está escrito. Tem que manter a mente aberta para obedecer o Evangelho e fazer o que ele está mandando. Tem coisa que é difícil, mas se ele mandou, tem que manter a mente aberta. Tá bom? Sexto, faça a sua família entender que agora Jesus está em primeiro lugar na sua vida. É ele, não tem jeito, não vem que eu não vou fazer mais isso. Não, mas isso aqui é tão bom, você gostava tanto, mas agora eu não quero mais.
Mas isso aqui, a gente sempre tirou proveito disso. Não, mas isso aqui não está correto. Isso aqui não é o correto. E eu não quero mais isso. Jesus está em primeiro lugar. Diga amém, Jesus. E você vai pulando fora, vai saindo. Essa pessoa, uma hora ela vai entender. Uma hora ela vai entender. Uma hora vai parar, vai pensar. Peraí, não tem mais jeito. Minha esposa não aceita mais esse negócio, não. Sétimo, sempre repita. Esse foi o sexto, né? Sétimo, sempre repita. Tem solução, tem salvação. Por quê? Porque ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Sempre repita isso. A sua mente vai ser tentada para você pensar assim: e agora acabou. Agora acabou. Agora não tem mais jeito. Não, nunca fala uma coisa dessa. Sempre repita: tem solução, tem salvação. A sua mente vai te levar a pensar: agora já era, agora acabou. Não, agora acabou coisa nenhuma. Até na morte, tá? Até na morte. Uma vez, um tempo atrás, uma pessoa falou isso comigo. Pastor, ela morreu, ela servia as entidades, ela morreu. Você já tinha falado de Jesus? Já, estava lá, fui lá, preguei, mas ela não aceitou Jesus. Falei, irmão, só no dia do juízo você vai saber agora. Chegar lá no céu, você pode ter uma surpresa tremenda e ver ela lá, e você vai olhar para ela e vai dizer: não acredito que você está fazendo aqui. Aí ela vai falar para você: mas por que está assustado? Porque você queria que eu estivesse lá embaixo? Aí, não, é que você morreu e você não aceitou. Não, eu aceitei antes de morrer. É que você não tive tempo de falar contigo. Então você pode ter uma surpresa tremenda lá. Aliás, a gente vai ter muita surpresa lá, né? Jesus falou que a gente vai ter muita surpresa lá, porque tem pessoa que diz que expulsou o demônio em nome dele, curou em nome dele e não vai ser salvo. Então você vai ter muita surpresa lá. Diga amém, Jesus. Então assim, sempre repita: tem solução, tem salvação. Porque ele veio buscar e veio salvar o que estava perdido. Tá certo? São as 7 coisas que a gente aprendeu aqui para poder salvar a nossa família.